Meu nome é Roberto Massaro Watanabe. Sou engenheiro civil, trabalho na Politécnica da Universidade de São Paulo. Então, eu trabalhei no sistema Cantareira, trabalhei também na rodovia dos imigrantes, trabalhei nas imigrantes de Tiá, a Filiação a rodovia do Tucuruí. Trabalhei no IPT também, fui gerente do Laboratório de Construção Civil e fui professor da Unicamp por 19 anos de Engenharia de Segurança. Eu entendo bastante. Ah, você é engenheiro de segurança? Não, eu sou professor de engenharia de segurança. Né? E lecionei na pós-graduação na Unicamp, né? Não é numa universidade de grado de engenharia hoje, e abaixo o PDF, onde todas as transparências vão estar lá. Gente, o que é construção inteligente? Então, fala muito de inteligência artificial, que não é nem inteligência e muito menos artificial. Tá? E nós também, se você pega uma pessoa, não é todo mundo que é inteligente. Tá? Nós somos muito bons para recordar, para guardar informação, né? Para não, eu ouvi dizer isso, fica ali com o papagaio repetindo, seja decifrado, repetindo coisas que falaram. Eu, na engenharia, meu professor de estrutura falou que a viga, que não sei o que. Sim, mas você já viu uma viga? Você já calculou uma viga? Você já teve que recuperar uma viga que estava rachando? Então, você só vai saber o que é uma viga no dia que você tem que enfrentar uma viga, né? Parece uma trinca, isso, né? Parece que vai cair. Nessa hora que você vai realmente aprender o que é concreto, o que é armadura. Só o curso não é suficiente. Né? Na parte hidráulica também, né? Você fala, aqui é hidráulica, bem verificada, né? Iniciar, não sei das coisas e tal. Mas os caras não construíram, nunca inventou, entendeu? Estourou, tem uma coluna d'água num prédio de 40 andares e ninguém sabia como destacar aquela água. Aí você deixa saber o que tem que ser feito, né? Então, só nessa hora que você vai saber o que é pressão hidráulica. Por aí tem muita essa de noite esse dinheiro, essa coisa ridícula, ele pedaço preso na cadeia, né? Porque o meu chuveiro, quem aciona é a pressão hidráulica. Lembra que o água registra a pressão hidráulica, aciona o mecanismo elétrico e daí que ele esquenta. Né? Aí ele esquenta a pressão. Né? Aí ele consegue não dar pressão suficiente para o relé lá grudar, entendeu? Ele falou, aí você queima o meu contrato lá, esse é culpa dessa terra. Então a norma diz que tem que ter 45 IPCA, não sei como tem que chegar isso. Então, quando eu vou fazer perícia, o primeiro instrumento que eu pego é levar uma pessoa estável, né? Para medir a pressão. Logo que chego na casa, lá no jardim mesmo, eu acoplo lá, já meço a pressão logo de seguida. Logo de início. Então, o que é construção inteligente? Por aí, né? Hoje vai ter o geólogo aqui para sobre inteligência artificial. Né? Então, ouço bem que é uma parte. É uma parte. O resto, ninguém sabe o que é inteligência artificial. Então, aí eu coloquei uma definição do que é uma coisa inteligente. Mas, basicamente, a construção inteligente vai se basear na inteligência das coisas. Tá? Então, as coisas vão começar a se comunicar diretamente, não vai ser nós o usuário da internet. As coisas que vão se comunicar. Trouxe alguns exemplos. Por exemplo, o meu carro, né, vai ter a inteligência das coisas, e aí o computador do seu carro, né, já vai detectar que uma faixa dupla, contínua e dupla. Ele já detecta isso. Ele já sabe que você não pode ter uma passagem automaticamente. Entendeu? Então você tenta passar a faixa amarela, ele não obedece. Isso chama-se inteligência artificial. É ele que comanda, o carro não deixa você fazer besteira. Tá? Outra coisa eu
tem um caminhão aqui na minha frente andando devagarzinho. Eu preciso ultrapassar esse cara. E é uma pista simples, né, na mão. E aí eu estou vendo assim, né? Tem um caminhão, mas está muito longe, né? Mas acho que dá tempo de eu ultrapassar esse caminhão. Aí você sai na contramão, é uma carreta que tem triplo carreta, assim, tem 40 metros de comprimento. Então, caramba, só para ultrapassar isso, vai ser difícil. Você mete o pé no acelerador, tenta aí, e aí você sabe que tem outro caminhão na frente, entendeu? E aí você fica naquele mês, não consegue acelerar mais ainda para entrar na frente, o outro caminhão já vem aqui, também você não consegue ganhar aqui, porque está tudo bloqueado com esses dois caminhões, e aí você acaba morrendo grande parte das acidentes acontece por isso, por falta de visão, olhar absolutamente bem dentro, até que você consegue ver quantos caminhos, às vezes deixando mais ou menos em curva, você não tem como saber quantos caminhos tem lá na frente. A internet das coisas, meu carro entra em contato com o caminho da frente, o carro da frente, entendeu? E o próprio meu carro, eu já disse, se dá para ultrapassar ou não. O meu carro sabe o próprio preço que ele pode desenvolver, está carregado hoje, então não é que eu estou andando sozinho, porque a aceleração é mais rápida, né? Com mais gente, ele acelera, mas ele não corre tanto assim, né? Não sei. Mas o meu carro sabe disso. Então ele já me avisa que não é viável, mesmo não sendo fácil contínuo, não, nesse momento não é adequado. Eu chamo de internet das coisas, porque o carro meu entra em contato com o caminhão, entra em contato com o outro caminhão. Tá? Mesmo com as suas placas, que tem na máxima, né? Eu esse viagem de ultrapassagem, eu sou meio pesado. Então, aí esquece 50, eu estou a 80, né? Radial 80 por hora. É uma postura antiga, né? Que o acelerador era pesado, que eu penso nele. Então, ele automaticamente, se bem primeiro tem lá o piloto, né? Conseguir regular no máximo 50 km por hora. Né? Mas, os carros serão todos dotados de inteligência artificial. Outra coisa, por exemplo, né, estou numa pista, né, normalmente deveria ter uma linha, né, divisória, que é para lá, que é para cá. Mas, vocês conhecem, né, as prefeituras, os DF da vida, eles nunca cuidam. Então, a estação normal é essa, entendeu? Com as faixas apagadas, você está andando lá no escuro, você não sabe se está na faixa ou se você está deslocado. Você não tem essa noção, né, do escuro. Mas o computador, ele sabe que ele vê aquela beirada, tá? Ele sabe se você está saindo, então ele já te avisa, né, que você está saindo do carro. Esse tipo de acidente é muito comum, né? Que o ônibus sai um pouquinho da caixa dele, ou o caminhão sai, aí ele raspa, tira toda a lateral, né? E mata as pessoas que estão no banco, na janela. Eu, por exemplo, nunca viajo na janela do meu carro. Porque esse tipo de acidente é muito comum acontecer, tá? E os ônibus têm lei dizendo que não pode dirigir mais do que tantas horas. Se tem lei, é porque não dirige. Então, aprendam isso. Onde tem lei, é porque todo mundo desobedece. Tá? Então, para ter lei e obedecer, não. Você pode até desobedecer. Eu prefiro passar o farol vermelho do que ficar parado na esquina por uma linha e pegar você. É mais seguro para passar o vermelho do que ficar parado às 3 da manhã. Então, a inteligência isso aparece quando surge os problemas. Né? Eu disse aí, estourou aqui, aí nessa hora que você está aprendendo que é engenharia. Já existe alguma tendência nesse sentido, que é antever os problemas. Então, a norma 15565 é chamada de norma do desempenho. Mas é um negócio muito precário. Aqui a vida útil é 5 anos, tem um monte de tabela, de coisa e tal. Mas tudo aqui não serve a nada. Na prática, ninguém obedece. Né? Então eu fiz um plano atrás, que aguenta 5 anos.
já passou 6 anos. Alguém cuidou de trocar o negócio? Né? Não existe dinheiro. Uma antiga reivindicação junto à CREA, existe engenheiro de projeto, existe engenheiro da construção, não existe engenheiro de manutenção. Todo prédio que tem acima de 3 andares devia ter obrigatoriamente um engenheiro de manutenção contratado pelo condomínio, que aparece lá, pelo menos uma vez por ano, para fazer uma olhada geral, a parte civil, né, instalação, bomba, elevador, devia ter um responsável pelo edifício. Né? Mas a CREA não se mexe. Deveria já ter criado esse engenheiro. Então, o desempenho, quando a gente fala em desempenho, é o tipo da coisa, eu vou falar no exemplo da imigrantes, toda rodovia a gente projeta um prazo previsto daqui a 10 anos. E pouquíssimo engenheiro tem capacidade de fazer isso. Né? Arquiteto também chega em casa e fala, tem uma casinha simples, tamanho, pois não, o cara faz uma casa com um dormitório só. Entendeu? Olha, naquele caso, os talentos que estão se deixando toda hora lá, esses casais vai ter um monte de consequências. Não é? Então, vamos fazer projetar uma casa de 4 quartos, pelo menos. Não é? E aí, né, ou um quarto a mais não dá, né? Porque tem casal de filhos, então não dá para dormir. Casal de filhos, um quarto para menino, um quarto para menino. Então, o bom arquiteto, o bom engenheiro, ele já tem que imaginar 10, 20, 50 anos para frente, né? Não, vamos fazer uma churrasqueira. Não, você não gosta muito, não sei o quê, você sabe que aquele cara um dia vai trabalhar numa empresa grande, onde o companheirismo é muito importante, faz churrasco na casa dele e ele vai ter que fazer churrasco na casa dele. Aí vai comprar aqui na esquina da loja aquela churrasqueira de metal, ou coroça que precisa de uma bomba, entendeu? É ridículo. Já que vou construir, não deixa construir ali, por enquanto usa como floreira, amanhã a gente usa como churrasqueira, né? Mas tem o esgoto, tem a água, já tudo lá, tudo embutido ali, em torneio. Então, o arquiteto que é bom, ele já imagina o futuro, o engenheiro é a mesma coisa. Então, essa norma é muito interessante, mas é um primeiro passo de tentar entender o que acontece. Você está vendo aqui o vendedor e a solteira. Então, essa comporta aqui, tem 14 metros. Tem 14 metros de largura, tá? E tem 9 metros de altura. Imagine 14 por 9. Aqui eu tenho quanto? 6 por 4. É mentira, falta muito. A comporta é bem maior do que esse painel. E toda aquela água embolando, imagina a pressão dessa água. Né? Imagina a força que esse plantão aqui tem que suportar. Então a água empurra e esse negócio aqui tende a sair voando. Então tem essa viga que chama viga-munhão, e aí tem 9 cabos de protetiva aqui, ela é protegida assim, certo? Só que se eu não segurar ela, a comporta e a viga sai voando. Então aqui, chama-se detentores, aqui tem 40 metros aqui, então tem 5 cabos de proteção aqui, que entra assim, vai lá na ponta, lá, 5 cabos de proteção segurando. Então eu simplesmente calculei a tensão que é aplicada nesses cabos aí. Essa superfície aqui é a única do mundo, né? Por exemplo, o Itaú tem aquele vendedor do tobogã. Aquilo que você cara no chute, aquilo que você imagina o volume de conversa que tem aquele negócio lá, entendeu? É uma loucura. Agora, aqui não, a gente não queria, porque a Ilha Solteira nem areia tinha. Toda areia para construir aqui, a Ilha Solteira veio de Jutiá. Então, na Ilha de Jutiá tinha uma draga, né? Colocava numas barcaças, andava 60 km até aqui para construir. Então, a areia era importada lá de Jutiá, entendeu? E como naquela época a gente não tinha fábrica de cimento, então tinha que importar, então vamos fazer um vertedor bem estreitinho. Tá? E aí, o problema desse tipo de vertedor é que a água cai, cava um buraco
e a temperatura caindo no buraco. Aconteceu aqui, é calculado por computador, a água se o vertedor é muito perto. E aí a água tende a ir mais para frente. Mas nessa hora, a água puxa, ela vaporiza. Do que ela vaporiza, instantaneamente volta a ser água novamente. Nessa hora, fecha e chama-se. Como chama? Cavitação. Então, na cavitação, então aí uma sugana. Então, para evitar esse tipo de coisa, né, a superfície do vertedor foi calculada, né, por uma técnica chamada coordinate geometry, né? Ela foi calculada no computador, exatamente a geometria hidráulica, onde a água vai assim, continua tendo a sua superfície. E aí foi colocado essa água, como chamamos de asa delta, aí a água vai descer e sobe. Ela sobe em partículas, né? E aí ela cai, gotícula, então a energia cinética que ali, ela perde com relação a então, o problema de afundamento. Então, são desenhos, né, que a gente pode mencionar que é quando estudar uma palestra da avaliação. Então, teremos o Langendorf, que é o único cara que entende, já morreu, era o cara que entendia de concreto. Deriva do Langendorf. Qualquer outro que aparece dizendo que é específico de concreto, esse texto não tem. E aí ele que inventou o concreto refrigerado. Então, dizia que não aparece sobre o concreto refrigerado, o pessoal tem uma ideia, né? Eles querem utilizar o concreto de grande massa, e aí eles poderão usar o concreto refrigerado para poder ter algo de graça. Então, já naquela época, o Selma Cooper, colega Denmark, inventou a instrumentação de toda essa serragem. Qual é o comportamento dessa estrutura? Então, foram colocados aqui na ferragem, né, nos profissionais, extensômetros, que é uma aparelho pequenininho, que qualquer tensão que você faz com o indivíduo ou esticando, ele já registra, gera uma corrente, tem fiozinho, né, que você liga lá no registrador. Naquela época não existia microcomputador, então não era possível só registrar no papel a tensão que estava surgindo naquele computador. Então, instrumentação é uma coisa já antiga, e na inteligência artificial, eu acho que o prédio tinha que ter esses extensores, isso é obrigatório a gente colocar. Né? Tá vendo? Aqui é o vertedor. Olha quando. Vamos voltar aqui. Olha a ferragem. Então você tem a forma aqui, está completando lá embaixo. Para entrar lá, tinha que deixar um lado aberto, porque assim, a ferragem passando por cima lá dentro, e lá dentro é totalmente escuro. Então eu trouxe para ali, dentro de olhar, eu fui visitar algumas dessas câmaras online e ligação. Barragem de terra é a mesma coisa. Né? Então, nós abrimos a barragem de terra, então, vai no mundo que consegue construir barragens de terra, e as barragens de terra ficam, como tem calculado. Lá em Minas, né, 300 foram o Ministério Público lá dentro, tudo mal feito, os caras não sabem fazer. Né? Em vez de falar comigo, eu ajudo a explicar como é que faz. Então, a barragem de terra dele é sobre 400 metros de altura, sobe 80 metros e provavelmente 12 metros tem a estadia. Né? Então, essa baixa ok, o elemento suído, e obviamente tem uma certa piezômetro. Como é de terra, tem uma perturbação, tem uma pressão de água lá dentro. Então, tem uma certa piezômetro e extensões também que tem os componentes. Aqui está o desenho que eles fizeram, né? Deformação. Deformação que acontece ao longo do tempo. 30 anos, 33 anos, os caras mostraram os gráficos de acompanhamento desse recalque. E é exatamente do jeito que nós tinha calculado. Então você vê que beleza que é
os elementos finitos. Um dia eu posso vir aqui explicar o que é o elemento finito e de que forma que a gente pode trabalhar. Tá? Não confie em programas de aplicativos que vêm de fora, porque eles seguem a norma deles, não seguem a norma nossa necessariamente. Tá? Então, de repente, o prédio pode cair e a responsabilidade você pode falar, calculei aí com AutoCAD. Você pode falar isso, né? Isso, tá? A responsabilidade é sempre de pessoa física. Né? A gente fala, não, a empresa aliás, SA constitui, não, a empresa nunca assumiu responsabilidade de pessoas. Tá? Então, aí, esse estudo tão famoso, nós até apresentamos no Seminário Nacional da Rádio, no Rio de Janeiro, em 1973. Né? Em 1973, alguns de vocês não eram nascidos, eu já estava dando palestra em Seminário Nacional. Então, como é que será o futuro das construções? Você viu que já, de uma certa forma, a gente já aplicou, né, em Itaipu, Tucuruí, já aplicamos uma série de técnicas que vocês não estão ouvindo falar. Porque já estamos mais avançados em relação ao que vocês conhecem, a gente hoje está mais avançado do que vocês. Então, mas como é que vai ser o futuro? Né? Então, vou tentar refletir um pouco sobre isso. É difícil a gente imaginar hoje, se aparecer alguém aqui e falar, não, amanhã vai ser esse defeito, tudo mentira. Tá? Ninguém vai dar TV como é que vai ser isso prédio. Hoje a gente faz construções familiares, né, fazendo apartamento, 4 apartamentos por andar, e naquele apartamento vai morar o pai, a mãe, o filho, esse tipo de estrutura não vai existir mais. Esse conceito de família, pai, mãe, filho, isso não vai existir mais. A pior besteira é isso, né? Na casa da mulher, o pai, ele é um cara recalcado, frustrado, não, eu não consegui fazer meu filho, mas o filho quer ser engenheiro, ele, não, o pai obriga ele a ser advogado, obriga a ser médico, é uma merda esse negócio, tá? Os pais não conseguem dar liberdade, fazer um teste vocacional, obviamente, a vocação do Maurício é total, de repente conduz na área profissional, é indireta, etc., e acaba fazendo. E aí você entra na Politécnica e entra com 400 pessoas. Como se for lá em 90. Você desistir da metade, não é isso que eu quero. Aí ele descobriu a vocação dele. Até o vestibular, é a cara, vai. Você desenha bem, mas você desenha o que quer. Um certo que os desenhos. Hoje, em AutoCAD, essa cena é ridículo querer arquitetos saírem desenhando. Então, é difícil saber imaginar hoje, né, o que como vai ser. Vamos lá. É isso? Chega então para nós. Tem áudio aqui? 出于治安因素，出外依靠公共交通者，很多时候。Autonomy 计划在2015抢先体验这项炫酷的高端时来招商，就可以带入司机载客的的士，是安全。不过师承就尊称堪称全球第一。So that's really what sets it apart. So when you think about investing broadly in this technology, it's difficult to do so when you don't have uniformity and clarity around the regulation. It's a journey into the future. Autonomous vehicles are. Muito bem. O carro inteligente, ele sabe tudo o que está acontecendo na estrada. Tem placa, tem cachorro, tem gente querendo atravessar, tem árvore. Ele consegue detectar tudo. Vocês já andaram com o notebook no carro, reconhecendo tudo que tem na via, assim, placa. Quando ele não fala ainda. Não é bacana? Tá vendo? Que mais? Esse cara
Esse cara tem This is Space Detection Technology by Model Lines. We provide real-time audience analytics for the physical world using advanced computer vision technologies. Our technology can count people in your store or event, tell you if they're looking at your product or advertisement, report how long they're looking, and provide demographic data such as age, gender, and emotion. It is an accurate and reliable way to access the power of audience analytics in real time, and it is done for. Isso aí já faz 8 anos. Já faz 8 anos. Vocês não entraram num prédio inteligente até hoje. Existe algum prédio inteligente em São Paulo? Ele é daquele jeito? Capaz de dizer quem está disponível para fazer uma reunião com o cliente hoje que está disposto, está triste. É bacana, a função, você não reconhece uma face, Emoções. consegue identificar, fazemos isso tudo. Grau de intensidade. Imagina aquele cliente entrando Está esperando nervoso, triste, para fazer uma reunião durante o até dia. prepara que vai ser. Eu estou coordenando, por exemplo, o projeto Curuí. Tá? É a maior usina, a maior usina hidrelétrica do Brasil por volume de obra, maior do que a Hidro. A impotência de quebrar 14 milhões é de outro preço. Eu tive que fazer reuniões técnicas. Então, quando tinha um pepino assim qualquer, então fazer uma reunião que você pode ligar para acabar com o veio, vai ser tempo, para apelar o governo, mecânica pesada, ó, tem problema com a porta lá, ela pronto que é recusadora na fazer reuniões discutíveis e tal, e eu, como o assunto era importante, eu marcava lá no Hotel Nacional em Brasília. É importante, são 20 milhões de prejuízos, vai ter que desmanchar aquela merda lá, entendeu? É 20 milhões e você vai ter que fazer, a regra do nosso não vai pagar isso para você. E aí, acabaram por ele, acidente e tal, Brasília. Eu tinha 28 anos de idade, fui nomeado coordenador técnico. Olha a responsabilidade. E aí, o que eu fazia? Como eu tenho formação oriental, eu fazia o seguinte: a mesa de reunião, né, às vezes colocaram ela no time, eu combinava com a copeira, dizendo: não, começou a reunião, coloca água, não pergunte se você quer café, coloca ali. E não abra a boca, se não vai atrapalhar, porque não. Não quer um café com açúcar ou adoçante? Pô, está tendo uma reunião, né? Coloca lá, entendeu? Já coloca lá o adoçante, o açúcar, lá, entendeu? E ele que se liga. Muito bem. Mas os políticos esperam o público chegar e ele chega por último. Que tipo? Eu não sou sempre porque você pode ver que já estava aqui, né, desde dia. E eu tinha a planilha com um mapa da empresa, os lugares, né, para isso, a pessoa entrava. E cumprimentava. Você olha nesse lugar, cara, já que conheço, não, cara, já que a moça loira, a esse não conheço. O Maurício, você vai ter. O que pode você falar? Então, as pessoas vão chegando na reunião e vão lutar. A gente não começar a ganhar, né? Porque começar a você entra, e não entra sozinho. Entra umas 4, uma vez para tudo para a pessoa. Aí, para um pouco de psicologia, tem uma palestra só sobre isso. Eu vou dar uma dica só. Para ver se você vai lá. Viajou de São Paulo, porque a firma obrigou a lá, ó, não deixa
Não assuma a culpa. Nós somos culpados. Não assuma. Inventa, saia, toreia, entendeu? Se vira. Não assume a culpa, não pega o negócio. Então ele sai com essa orientação da diretoria. São 1 hora de avião. Eu vou ter que. Tem 47 pessoas numa reunião dessa. Ele já chega, coloca um monte de coisa. Às vezes, né? Coloca a agenda para tentar mostrar que o cara é organizado, botar dentro dos outros. Não só esse mise-en-scène, está sendo dividido. Aí, você viu o cara. Não, coloca sempre da direita. Imagina, o cara o cara pega o cafezinho, faz isso. O que é esse gesto? É como se eu estivesse usando o braço. Tá? Quando não aparece, o cara está assim, é legal, pode chamar ali, entendeu? Eu estou aqui bem que eu perdi, ou Maurício. Ou quando você tranca, né? Você tranca. Você está na posição de casulo, está fechado, você não aceita nada. Entendeu? Por isso não tem uma. Parece na igreja, né? Mas aparece na igreja, coisa e tal, só como é que é lá? Não, tem cadeira daquela de plástico. Tem. Tem abraço? Não tem. E você fica sentado numa cadeira, o que você faz com o braço? Né? Você vai fazer com o braço, né? Ou com a perna. Então a posição mais confortável é ficar desse jeito, né? Ou ficar desse jeito, a posição mais confortável. Bom, tem uma palestra sobre isso. Então, Ficou na posição aí, tem uma palestra sobre isso, né? Agora eu tenho a habilidade, né, de olhar a íris da pessoa, se ela está fechando, para ver se a pessoa está mentindo, né? É difícil ainda, tá? Nós tínhamos 70 pessoas trabalhando em tudo livro, 40 pessoas no meio, então eu estou acostumado a grandes grupos. E a palestra é muito boa sobre essa parte de comunicação pessoal, como é que a gente interage, como aprende a interagir com as pessoas. Então, gente, até o mendigo usava QR Code. Gente, 8 anos atrás, essas coisas tem mais de 8 anos. E nós estamos conhecendo a tal do QR Code hoje. É ridículo, caramba. Na China nem existe mais QR Code. Nem existe mais QR Code. É tudo no celular. O metrô é no celular. Aqui é ridículo. Né? Na padaria, você toma um cafezinho, não sei o quê, né? Na hora de pagar. Não tem celular. Na padaria é identificação visual. Você vai lá no caixa, deu 47 reais. Tudo bem. Entendeu? Aí ele te dá a bolsa, já mostra quando você vai na caixa, já aparece no visor a sua cara. Entendeu? Já reconheceu que é você. Entendeu? Deu 47 reais. Tudo bem. Aí você, pela digital, aperta lá, né? E já está lá. Mas é tudo assim. Há 8 anos. E nós estamos começando a QR Code. Tem zona azul ali que quer colocar na zona sul. Não é QR Code, não é celular, não é coisa. Você tem que comprar um lote. Né? Você compra um lote. É ridículo, gente. Como é que a prefeitura permite uma cobrança dessa? Eu vou comprar 50 reais. E o dinheiro fica com eles. E aí você vai usando passou o ano, só usei 2 vezes só, 12 reais. E depois 50 reais. Entendeu? O que desconto? No metrô era assim também. Você comprar aquela de 10 viagens, aí mudou a tarifa. Não vale mais. Como não vale mais? Eu já comprei 3 meses atrás, paguei o preço para 10, esse dinheiro sendo investido, né, porque não foi utilizado. Né? Bom,
Então é isso. Então, na década de 70, eu fazia palestra nas escolas, dizendo, gente, daqui 10 anos, daqui maquininha no meio da rua, certo? Coloca o cartão, sai dinheiro. O pessoal dava risada, ridículo. Isso nunca vai existir. Porque no Brasil, maquininha no meio da rua, solta dinheiro, isso não existe. Isso nunca vai existir. No Brasil é impossível. Então, eles davam risada. Aí o meu médico disse, doutor Edson, você tem que aprender computação, né? Computador, vai tomar conta da medicina. Como assim? Pode fazer. Tá bom. Você pode cadastrar o seguinte, cadastro de criança. Mas pode fazer a ficha. Não, eu veio, eu receitei aqui amoxicilina 3 vezes por semana. Seria um carinho. É o máximo que eu conseguia. Explicar para o meu médico era fazer um cadastro em uma planilha, acompanhando cada paciente. Ridículo, né? Olha, só existe tomógrafo porque existe computador, né? Esse tomógrafo tem 32 aparelhos de raio-x, jogando raio para tudo quanto é lado, e isso é controlado pelo computador. Aí ele pega essas 32 imagens e consegue fatiar todo mundo. Entendeu? Então, isso é medicina. Né? Antigamente tinha laboratório de análise clínica. Hoje não existe mais. Você pega aquele sangue, coloca numa maquininha, a maquininha já diz tudo que tem naquele sangue. Mas é ridículo. Né? O laboratório antigo era assim, tá vendo? É ácido clorídrico, ácido cheio de química, que a gente faz reação química, multiplicar, esterilizar, é ridículo, né? Mas isso não existe mais. Então, era difícil na década de 70, o que o computador pode fazer pela medicina? Era difícil da gente imaginar, né? Que um dia haveria um aparelho, um tomógrafo, que ia fatiar você e mostrar empatias. Difícil. Então, como serão as casas, né? As edificações. Então, por exemplo, muitos exemplos que eu consigo imaginar, o caminhão está entrando na garagem do meu prédio, mas aquela rampa que dá acesso, você vai na garagem de automóveis, né? Vai ter que aquela rampa vai só 1000 quilos, só que é o peso do carro, né? Aí o caminhão está tentando entrar. E acontece muito acidente, né? O carro é filho, ele pode entrar para dentro do carro, tem zerador do som. Então, eu tenho sensores aqui, tá certo? E aí o sensor olha lá, vê o caminhão, tem uma porta, ele fecha a porta para tudo cima. Primeiro que o gerador autoriza, mas se não fica abaixo. O gerador não precisa de céu, lá já vai ver como. Aí se eu fazer um baile lá em casa, né, no meu apartamento, grande, eu tenho um apartamento de 800 metros quadrados, né? Deixa eu ter o Maurício, você todo lá, gente, vamos ter carnaval aqui, deixa eu sair pulando ali, né? No meu apartamento. A laje tem sensores, né? E já avisa lá a defesa civil, que estava lá no 10º andar, que dá um perda excessivo, isso fora que acende uma sirene, fora que desliga a luz daqui do apartamento, porque você liga a luz e ninguém tem mais, tá? Então, isso chama-se prédio. Seria, né, a aplicação muito elementar de um prédio inteligente. A gente já fazia isso na década de 70 nas barragens. Fazer isso no setor, então fazer isso nos prédios, né, meio que atrasado, né, e eu sou calculista daquele prédio, né, recebo aqui, desenvolvo, nessa hora, a laje sua lá, né, do banheiro, então eu tenho um acompanhamento permanente como está os prédios, né, eu tenho 450 prédios que eu calculei, que eu consigo ali encontrar no setor, né, utilizar, criar, e o motor tocou ali, a frente e tudo mais, eu consigo acompanhar. Então isso seria um prédio inteligente. O prédio inteligente, aí eu uso o CEPAP, sabe o CEPAP? Sabe o CEPAP? Eu sou um biônico, né? Eu uso aparelho. Eu uso o CEPAP. O CEPAP. Você sabe o que é CEPAP? Uso.
Usa, né? Então, o nosso pulmão não consegue captar a quantidade de ar necessária. Então, até chegar lá tem um flange, não sei o quê, um monte de coisa no meio do caminho, que vai ficando rígido e não deixa o ar passar. E aí você recebe alimentos. Né? E aí tem uma chamada apneia. Tem momentos que o pulmão não está recebendo nada de ar, então, você para sem poder respirar. Aí você acorda então, uma apneia, esse negócio aí, eu estava tendo 130 apneias. Então, eu ia dormir e acordar por outro. Então, você usa o aparelho, né, que faz pressão e joga o ar lá. Não tem o ar. Não tem bom, não tem tudo bem, e assim. Já dormia bem antigamente, né? Então, no ambiente, está frio hoje, mas fecha a janela, fecha a porta aí, nossa, coloca um jornal, você fechar. Você dorme no dormitório totalmente fechado. Quanto por cento tem de oxigênio? Uns 19%. A cisma tem 20% de oxigênio no ar, né? Mas isso existe. Em São Paulo, 19%. Tem falta de ar, oxigênio. Ah, tem bastante. Aí você vai. Aí vai 16. Aí vai 16. Daqui a pouco. Né? Então, é necessário ter. E tem que jogar fora o gás carbônico. Você está acostumando o gás carbônico e aquilo é virar ácido carbônico e começa a corroer você. Isso não tem como. Então, a pessoa. Aí o organismo, né, o cérebro não dorme, precisa de oxigênio, né, de energia. O oxigênio dá energia. A oxidação e dá energia para o cérebro pensar. Aí não tem oxigênio. O ar que tem é pobre. Só tem 16% de oxigênio. O azotão não consegue pegar. Aí o organismo vai buscar o quê? A energia do cálcio que está nos músculos. Aí você fala, nossa, quando eu preciso cai no colchão. Ridículo. Esse negócio de dizer que o colchão não faz mal ao colchão. O cachorro, o tigre, dorme aqueles caras, todo assim, e eu dou nas costas. Isso é faz jogo. Não acredito nisso. Mas, quando aparece uma pessoa dizendo que costuma acordar com a mão, você pode falar, isso tudo é grave, tudo bem com a janela aberta. Nunca mais a pessoa tem tá? Então, é só deixar o gás carbônico ir embora e trazer o ar mais oxigênio. Então, tem uma aula chamada salubridade e dedicação, que é uma especialidade muito independente. Eu pesquisei salubridade, como é que fazer sadia, batisol, etc., megério, bactéria. Também uma palestra muito boa sobre salubridade e dedicação. Deixando então, a casa inteligente teria todos esses controladores de pressão, por causa da apneia, né? De temperatura, para você dormir bem, o gás carbônico para mandar embora, teria aparelhos, né? Filtro, choque o gás carbônico fora, e aparelhos com balões para no colônia do final, jogando oxigênio, e ele mantém durante as 8 horas de sono, o aparelho faz muito dentro do quarto e dá condições para você ter um sono com uma preparadora. Entendeu? Isso seria uma casa inteligente. Né? Já no outro quarto, é uma criança entre 5 anos de idade. As condições biológicas são diferentes. O computador sabe disso. Não, mas a mãe pode viver com uma criança. Aí o computador sabe disso, detecta isso e já regula uma média boa para a criança que aumenta bem. Isso seria uma casa inteligente. É o que eu consigo imaginar hoje que vai ser no futuro. Aí, claro, daqui a 10 anos só não vai estar assim. Você fala, não serve para nada. Porque já aconteceu isso, entendeu? Então, espero que sim. Né? Então, o BIM é uma coisa muito importante. Né? Quem me conhece o BIM, a faculdade, o BIM aprende o que é tudo para ser BIM. Vai demorar, né? Porque no Brasil, tudo que eu acho que entende de construção, a gente usa. Então, seria o Hospital das Clínicas,
está montando um hospital inteligente. Está no complexo dos Condomínios, tinha um prédio antigo, caiu nos pedaços, não tem motivo, um prédio inteligente. Então, o prédio inteligente, tem uma UBS lá em Carapicuíba, né? Perdido no meio do mato lá, tem dia que tem primeiro, tem dia que não tem primeiro, mas o morador de Carapicuíba tem que ir naquela UBS, né? Não dá para pegar o metrô, trem, ônibus para vir aqui em São Paulo. Então, entra lá, não sei o quê, já tem os aparelhos militares, tem a plenária e tal, e aí o computador da UBS está ligado no hospital inteligente. Já faz o diagnóstico completo, não, esse caso é estado de internação, né? Nesse caso é cirurgia imediata. Não, só tem vaga no hospital lá de Campo Limpo. Mas a ambulância já está indo aí para você, Carapicuíba, para pegar você e para Carapicuíba. Fechamos o hospital inteligente. Isso o governo vai começar a construir agora, obviamente. Se fosse na China, ele ano para pronto o prédio, mas no Brasil vai demorar 20 anos, certo? Só o êxito. Posso falar assim?